Porsche 911, sinônimo de dirigibilidade impecável, e não só isso, um carro que carrega um charme e presença únicos, que conquistou uma legião de fãs e se tornou um ícone na indústria automotiva. Referência na tração traseira, motor boxer, ele possui curvas elegantes, bem marcantes, e nessa geração 992 se consolidou ainda mais. Antes de destrinchá-la nos mínimos detalhes, convido a vocês a conhecer um pouco da história desse carro que foi lançado lá em 1963. Apresentada no Salão de Frankfurt, a primeira geração do modelo foi equipada com motor 6 cilindros refrigerado a ar 2.0 litros, com cerca de 130 cavalos de potência e alcançando uma velocidade máxima de 210 km por hora. Nos primeiros anos, esse conjunto foi continuamente aprimorado, chegando à versão RS Carrera em 72, por exemplo, aos 210 cavalos. A segunda geração, lançada em 73 e conhecida como 930, marcou o primeiro facelift realizado pela Porsche e trouxe a inclusão inédita de uma versão turbo. Em 89, a geração 964 apresentou uma reformulação completa, com mudanças significativas na carroceria e nos principais componentes do veículo. Essa geração trouxe avanços importantes em segurança e tecnologia, como freios ABS, transmissão Tiptronic, direção hidráulica e uma suspensão modernizada. Mais tarde, em 1993, a geração 993 marcou o fim dos motores refrigerados a ar. Teve o design atualizado com mudanças notáveis na região dos faróis e ainda a apresentação da primeira variante biturbo. A 996 veio logo após em 97, com motor boxer refrigerado a água, equipado com 4 válvulas por cilindro e oferecendo 300 cavalos de potência. Sempre referência em desempenho, o Porsche 911 chegou à sua geração 997, lançada em 2004, com mais de 24 edições diferentes, com tração traseira ou integral, edições de rua, séries especiais e modelos desenvolvidos para pistas. Em 2008, a famosa transmissão PDK passou a ser equipada no modelo, sendo consolidada de fato na geração 991, lançada em 2011. A partir dali, o avanço em tecnologia foi ainda mais notável. O design cada vez mais moderno, o câmbio PDK evoluindo, acerto de suspensão e aerodinâmica fizeram com que o 991 obtivesse números impressionantes nas versões turbo, por exemplo, com 0 a 100 lá em 2012 e 13 na casa de 3 segundos. E a versão GT2 RS batendo recordes importantes, como por exemplo em Nürburgring em 2021. Para vocês terem uma noção, quando foi lançada a 992 em 2019, a 991 quebrava recordes. Então, o avanço de tecnologia nesse período foi de fato muito grande. E foi a geração 991 a última a ter opções com motores aspirados. A partir dessa daqui, a 992 somente turbo alimentadas. Então, meus amigos, eis a nossa estrela de hoje. Um Porsche Carrera 911, turbo alimentado, biturbo na verdade, 385 cavalos, lá na traseira, motor boxer 2021. Uma das principais novidades do 992 foi, sem dúvidas, a nova plataforma MMB, que trouxe somente 30% de uso de aço. O aumento do alumínio fez com que a carroceria, principalmente, ficasse consideravelmente mais leve. Mas no visual é que a gente encontra algumas diferenças também, começando principalmente pela traseira. A melhor forma de você diferenciar o 991 de um 992 é aqui. Primeiro, na assinatura do conjunto óptico, que é interligado nas lanternas, e segundo, pela grelha superior, aqui a tampa do motor, que a gente tem o quê? Aletas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 de um lado, 9 do outro e a parte óptica com 2. 9, 9, 2. Legal, né? A Porsche sempre se dedicando aos detalhes. O para-choque tem um desenho bem interessante e ele é bem grande, é uma peça única que vem logo aqui da parte superior das lanternas, vejam só. Na parte inferior, um acabamento em plástico com a saída dupla de escapamento nessa versão Carrera, mais simples, nas mais completas a gente vê dupla de cada lado, bem interessante, e os sensores de estacionamento, refletores aqui na base do mesmo.
E toda a aerodinâmica do 911 foi devidamente pensada. Aqui nas laterais não vemos tantas diferenças frente à geração anterior, mas, por exemplo, as maçanetas retráteis ajudam com certeza no melhor fluxo de ar quando o carro está em movimento. Na frente temos a grade inferior, que casa muito bem e traz harmonia com o para-choque traseiro. Nele estão também os sensores, radares e na parte superior o DRL em LED. Mais acima, o capô tem vincos marcantes e toda a identidade visual de gerações e gerações do 911 está presente, principalmente quando a gente bate o olho no desenho dos faróis, aqui com LED matriz. É importante destacar que a geração 992 ganhou algumas alterações nos eixos, ficando mais largos, principalmente aqui atrás, e é notável quando estamos a bordo do 911, olhando no retrovisor, como que essa parte é ressaltada para fora. Eu acho muito bonito e característico desse carro, né? Ele que possui 4,51 m de comprimento, 2,45 m de entre-eixos, 1,85 m de largura e uma altura de 1,30 m. Sim, é um carro baixo, não só de altura, mas também como vão livre do solo. Depois a gente vai falar mais disso no test drive. O que eu quero destacar aqui é a questão de aerodinâmica. A área frontal desse carro é de pouco mais de 2 metros quadrados e o coeficiente de arrasto é de somente 0,29. Melhor do que até alguns super esportivos mais caros por aí. Ah, e a largura que eu falei, vista maior principalmente aqui atrás, vem também refletida nos pneus, as rodas 305 de largura e aro 21. Lá na frente ela é um pouco mais estreita e aro 20. Debaixo do capô, eis o porta-malas de 121 litros de capacidade. Pois é um carro para duas pessoas, que tem ali um banco a mais, depois vocês vão ver lá dentro, que não é para fazer viagens longas com grandes bagagens. É o básico, é o propósito desse carro. Fique claro, não é defeito, é característica. Ele que possui aqui braços pantográficos, e não tenho muito o que falar, não vou perder muito tempo aqui não. Lá atrás é que fica o mais interessante. Difícil trazer imagens que mostrem a motorização desse carro aqui no local. Vou mostrar para vocês em animações, porque a tampa do motor é pequena, o máximo que a gente tem acesso aqui são as pequenas tampas de óleo, arrefecimento, as ventoinhas e a inscrição 3.0. Infelizmente, para os entusiastas como eu, somente em oficina mecânica é possível chegar mais a fundo à motorização desse carro. Que nada mais é que um motor de 6 cilindros opostos, posição boxer, em 180 graus, bem característica da marca. Não precisa ficar nem entrando muito em detalhe. Ele que é biturbo, com duas turbinas D5S, turbinas um pouco menores do que, por exemplo, a versão Carreira S, que resulta em um comportamento muito bom em baixo giro, né? A versão mais completa acaba que é muito boa em altas velocidades. Aqui você tem retomadas mais cedo. Temos um motor, portanto, de corrente de comando, injeção direta de combustível e que tem para as duas turbinas intercoolers centralizados e não nas laterais como na geração 991. Os números homologados pela Porsche são de 385 cavalos de forma original nessa versão, disponíveis a 6.500 RPM, e o torque de 45,9 kgfm a 1.950 RPM. A versão S vem com mais de 2.000 giros, para vocês terem uma noção. A curva de torque é um pouco menor, né? Enfim, peso, 1.505 quilos. Relação peso-potência, 3,91 kg por cavalo. Muito bom, tração traseira, com toda essa aerodinâmica favorável. Não tem como dar errado. Temos um 0 a 100 na casa de 4 segundos. E a velocidade máxima chega a praticamente 300 km por hora. E aliado a esse motor, que está na posição longitudinal, temos o câmbio PDK, um dupla embreagem banhada a óleo. Mas aqui na 992, ele foi totalmente redimensionado, é um PDK 2, que ao invés de ter 2 árvores, tem 4 árvores, ficando uma posição mais compacta. Trocas muito rápidas, 8 marchas bem escalonadas, principalmente a primeira marcha mais curta. Isso favorece demais nas retomadas de velocidade, tornando o comportamento dele ainda mais esportivo.
Estamos aqui a bordo do Porsche 911 com a chave, que é bem característica, lembra um desenho de um carro da marca. A partida fica do lado esquerdo. Bem legal, ele já está com a marcha lenta estabilizada. E falando da questão de suspensão, que eu não entrei tanto em detalhes lá fora, e freios, ele tem freio a disco nas 4 rodas, muito bem dimensionados, suspensão independente com molas helicoidais. E nos modos de condução, principalmente no modo que a gente vê aqui chamado wet, voltado para pisos molhados no asfalto na chuva, ela faz toda a regulagem e ajuste do acelerador, dos controles de tração e estabilidade a favor da segurança, fazendo com que o volante, a direção, se torne o principal comando do carro. O que eu quero dizer? Nesse modo de condução, se eu fizer uma movimentação mais brusca, ele não me deixa, consequentemente, acelerar o carro ao máximo, evitando com que o carro saia, por exemplo, de traseira. Lembrem, muito útil no asfalto molhado, em condições de chuva. Não é só esse modo de condução que ela tem, não. Tem o modo normal, o Sport, que já muda indiscutivelmente o som de escapamento desse carro, e o Sport Plus, que deixa o carro ainda mais sensível nas acelerações. O que indiscutivelmente não dá para criticar é a qualidade de construção interna do Porsche 911. O seu painel horizontal, com materiais de excelência, muita qualidade e encaixes impecáveis, possui aqui uma central multimídia completa, não tem uma divisão física muito clara com o painel de instrumentos, isso eu acho bem atual, bem moderno. O conta-giro central é ainda analógico e tem 2 telas digitais, fazendo com que nós tenhamos o quê? As círculos, né? Os formatos circulares de velocímetro, computador de bordo, entre outras informações. Característica também que mostra a identidade do carro ao longo dos anos. Mantém bastante, né? A Porsche, ela faz questão desse apelo à sua história. Os puristas, principalmente, faz a diferença. A direção impecável, posição ao volante, não precisa nem dizer, pronto para a pista. A direção tem assistência elétrica, muita gente não gosta disso, provavelmente os puristas que eu falei, mas ela é bem direta, não muito leve para manobras. Ela é ajustada para um uso mais em rodovia, de fato. Temos o revestimento em couro, comandos integrados e aqui um botão giratório para a escolha do modo de condução. O console central, bem mais limpo que a geração anterior, possui um acabamento em black piano. Eu acho que quanto menos informação, melhor para entendimento do usuário, né? Uma pequena manoplinha, um joystick para comandos de D, N e R, dependendo do seu uso. O P fica num comando isolado, assim como a opção manual, ele que possui aletas atrás do volante para trocas sequenciais. Freio de estacionamento eletrônico e uma parte forrada aqui na lateral, acolchoada com revestimento em couro. Cada detalhe mostra o cuidado que a Porsche tem na construção do seu carro. E não pode ser diferente. É um carro bem caro, né? Além do teto solar que a gente já mostrou lá fora, temos câmera de ré na central multimídia, câmera 360 graus, muita tecnologia nesse sentido de segurança a bordo do Porsche 911. A central multimídia que tem a opção touch, bem intuitiva e fácil. Os modos de condução tem a configuração do modo individual, tá bom? Para quem precisa. Espelhamento do celular, Bluetooth, navegador embutido. Comandos físicos de volume e também de faixa aqui na base do console, assim como o ar-condicionado, que é digital de 2 zonas. Tudo muito clean. Eu acho muito legal essa ideia de deixar tudo mais leve, ao invés daquele tanto de botão. A 991, por exemplo, é muito mais rica nesses detalhes e fica um pouco cansativo. Envelhece não muito bem, ao meu ver. Esse carro vai envelhecer muito melhor, né? Os bancos possuem, na verdade, o banco do motorista possui memória, ajuste elétrico, ambos vão ter, né? E os vidros que não tem moldura, vou mostrar aqui para vocês, um charme diferenciado do 911. Para a gente encerrar a nossa avaliação aqui dentro, seguem imagens da parte traseira. E eu, com meus 1,82 m, não vou me arriscar a entrar, não há necessidade. É realmente para quebrar um galho. Você, às vezes, que vai curtir um final de semana com a esposa, tem um filho pequeno, aí tudo bem. Um adulto, não dá não. Eu estava esquecendo de mostrar os bancos inteiriços em couro, perfurados no centro,
que tem os ajustes elétricos, como eu falei, e tem até mesmo o extensor aqui das pernas, fora o comando de abrir e fechar as abas laterais, que abraçam bem, não tenho o que reclamar. Pois vamos ao nosso test drive a bordo de Porsche 911 992 Carrera 3.0 turbo alimentado de 385 cavalos de potência e 45,9 kgfm de torque a 1950 RPM. Realmente números que são bons, mesmo tratando-se do 911 Carrera, dos mais simples. A gente sabe que é possível encontrar versões com mais potência, porém, será que existe tanta necessidade assim por mais potência? Difícil, né? Aonde que você vai andar? Na pista? Aí tudo bem, mas pro dia a dia, ir pra estrada, que isso aqui, cara. E o som do motor é uma orquestra. Motor 6 cilindros opostos, 3 para cada lado, né? Como se fosse um V6 aberto a 180 graus. Ok? Basicamente isso. Então é um motor que tem uma posição mais baixa e isso ajuda bastante a questão de concentração de peso. E o centro de gravidade do carro também fica ainda mais baixo. Muito bom, a dinâmica acertada da Porsche, carregando um legado de tantos anos, faz com que o carro seja extremamente agradável de guiar. Para quem é entusiasta, para quem gosta de retomada de velocidade forte, para quem gosta de uma pitada muito boa de esportividade. Não é um carro para família, é um carro para quem realmente tem muita grana, tem às vezes um carro já para o dia a dia, para viagens, mas quer um carro para o final de semana, para dar uma volta, que chame a atenção, sim. Eu particularmente não ligo para isso, gostaria mais da questão realmente do prazer ao dirigir, que é o principal que um carro desse entrega. De fato, ele cumpre o que promete. O que ele tem de pontos negativos, ao meu ver, não chegam a ser pontos negativos. É difícil colocar defeito num 911, 992, 2021, né? Mas uma característica que não é muito bem-vinda para o nosso país. A suspensão dele tem um acerto bem firme. Não sei se vocês estão percebendo, chacoalha bastante quando eu pego uma rua bem irregular. A culpa não é da Porsche, a culpa é do asfalto ruim. Se eu pegar um asfalto bom, ele tem um comportamento fantástico. Mais uma vez, provando-se um carro para não uso familiar. É isso. É um uso entusiasta. Ponto final. É mais ou menos essa a minha linha de raciocínio para esse carro. Tanto que a direção, que é elétrica, não é das mais leves. Ela tem um acerto mais voltado para o desempenho. É bem direta, mas bem pesada. Temos os modos de condução, o modo Sport. Ele muda o ronco. Tem o Sport Plus, que fica ainda melhor. Segura giro, câmbio PDK de 8 velocidades, trocas sequenciais, como um Porsche deve ter. Um dia ainda vou dirigir um Porsche manual. E freios a disco nas 4 rodas, ventilados, muito eficientes. Deu para ver um pouco da emoção que é dirigir um Porsche. Realmente não tem como não gostar. Tem um modo de condução mais voltado também para o consumo de combustível. Mas vamos lá, meus queridos. Não dá, né? Não vou ficar aqui. Qual que é a média melhor? Dá ou não dá para comprar? Gente, quem compra um carro desse não tem que ficar olhando muito consumo de combustível. Aí ele desativa. Sistema de estabilidade de veículo restringido. Ou seja, eu deixei no Sport Plus com controle de tração desativado. Lembrando que ele tem tração traseira, motor traseiro. É igual gaita, famosa gaita. É só no trânsito para testar isso. Eu tenho que ter muita responsabilidade, obviamente, com um carro desse, né? Mas disponível para venda na Auto Select. Vou deixar meu contato na tela. Você que está procurando um Porsche seminovo, 16 mil quilômetros, carro de procedência,
Não fiz a vistoria, mas vale a pena fazer, recomendo, né? O pessoal lá seleciona muito bem os carros. Cara, o Sport Plus deixa um som maravilhoso. Ele fica muito arisco, cara. Ele fica muito sensível ao acelerador. Olha isso. O Sport Plus é muito bom. Olha, reduzindo, ó. O isolamento acústico é muito bom, a qualidade de construção desse carro é impecável, né? Não escutei barulho de acabamento. A gente sabe que a Volkswagen gerencia o grupo Porsche, mas ainda assim, bem ok, muito bom. De qualidade, acabamento. Vocês viram na primeira parte aí, tudo certo. Vamos encerrar o vídeo. Encerrando o nosso vídeo, Porsche 911 992 apresentado para vocês. Um privilégio e tanto poder trazer esse carro. Todo entusiasta e apaixonado por carros deveria ter essa oportunidade de dirigir esta máquina que carrega um legado, uma história tão grande e tão bela. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado ao Auto Select pela confiança e oportunidade. E se você é novo por aqui, por favor, se inscreva em nosso canal, deixe o seu like, comente aqui embaixo o que você achou do vídeo e fique à vontade para conhecer o nosso trabalho no Instagram. Nos siga lá para ver o serviço de consultoria automotiva e assista às nossas rodadas passadas no YouTube.